Bem-vindos ao canal, mais uma história. Espero que gostem da história de hoje. Traída pelo marido e pela própria irmã. As mãos de Isabela tremiam, não apenas pelo frio que emanava do pequeno cofre escondido atrás de um falso painel na biblioteca de Ricardo, mas pela náusea gelada que subia por seu estômago. A chave, encontrada por acaso dentro de um livro de arte que Laura lhe presenteara ironicamente no último aniversário, um livro que Ricardo jamais lera, encaixou-se na fechadura, com um clique metálico que ecoou em seus ouvidos como um tiro. O que ela esperava encontrar? Provas de suas suspeitas financeiras, talvez. Algo que explicasse o dinheiro que sumia, as propriedades que mudavam de mãos sob pretextos cada vez mais frágeis. Mas o que encontrou foi um abismo. Lá dentro, não havia apenas planilhas e extratos bancários com nomes e valores que faziam seu sangue gelar, transferências vultosas para contas conjuntas em nome de Ricardo e sua irmã. Havia mais. Um envelope de papel vergê, amarelado nas bordas, continha cartas. Não para ela, Isabela. Cartas de Ricardo para Laura, e de Laura para Ricardo. Palavras de paixão roubada, de encontros secretos, de planos para um futuro onde Isabela era apenas um obstáculo a ser removido, uma tola sentimental fácil de manipular. Cada palavra era uma facada. As datas remontavam a anos, antes mesmo anos de sorrisos falsos, de abraços traiçoeiros, de uma vida construída sobre uma mentira pútrida. O ar faltou em seus pulmões. As lágrimas que ela segurara por semanas, meses, explodiram em um soluço silencioso e doloroso. Ela folheou os documentos, as cartas, as fotos, e Ricardo e Laura abraçados em uma viagem que ele dissera ser de negócios, sorrindo com uma cumplicidade que revirava o estômago de Isabela. O desprezo. Era isso que ela via nos olhos deles nas fotos, o mesmo desprezo que começara a notar nos olhos de Ricardo em casa, o mesmo tom de superioridade velada na voz de Laura quando falava de sua sorte. A voz de Ricardo, falsamente suave, cortou o silêncio. Isabela sobressaltou-se, deixando cair uma das cartas. Ele estava parado na porta, braços cruzados, um sorriso cínico nos lábios. Ao seu lado, Laura, com uma expressão que misturava falsa preocupação e um brilho mal disfarçado de triunfo nos olhos. Isabela levantou-se lentamente, o corpo rígido, o rosto manchado pelas lágrimas, mas os olhos agora secos, ardendo com uma fúria recém-descoberta. Ela segurava os papéis contra o peito como um escudo. Eu encontrei, ela disse, a voz rouca, mas firme. Encontrei tudo. A sujeira de vocês. A traição. O roubo. O sorriso de Ricardo vacilou por um instante antes de se recompor em uma máscara de frieza. Você está sendo dramática, Isabela. E bisbilhotar minhas coisas não é nada elegante. Elegante? Isabela riu, um som amargo que não parecia seu. Você fala de elegância enquanto destrói nossa família, enquanto me rouba, enquanto dorme com a minha irmã debaixo do meu teto? Isa, por favor, você não está entendendo. Chega! Você está histérica. Não sabe do que está falando. Eu sei exatamente do que estou falando. Isabela puxou o braço com violência. Sei que vocês dois são amantes. Sei que estão desviando o dinheiro da empresa. Sei que planejaram cada passo para me deixar sem nada. Está tudo aqui. Ela ergueu os documentos. O confronto se intensificou, as vozes se alteraram, acusações voaram como estilhaços. A mansão, antes um símbolo de felicidade e segurança, tornou-se o palco de uma batalha devastadora. Isabela, encurralada, mas não quebrada, sentiu uma força sombria crescer dentro de si. A dor ainda estava lá, excruciante, mas agora vinha acompanhada de uma determinação fria. Eles não iriam destruí-la. Não sem luta. O que levou Isabela a este momento de confronto e dor? Para entender a profundidade desta traição e a reviravolta que mudaria sua vida para sempre, precisamos voltar ao início. Conhecer a família Montenegro, os sonhos de Isabela, e como as sementes da inveja e da ganância foram plantadas, esperando o momento certo para florescer na mais amarga das colheitas. A vida de Isabela Montenegro, aos 38 anos, era a personificação de um sonho pintado em tons pastel. Casada com Ricardo Almeida, um homem que ela acreditava ser o pilar de sua felicidade, mãe de Lucas, um menino esperto de 10 anos com os olhos curiosos do pai, e Sofia, uma pequena bailarina de 7 anos que herdara a doçura da mãe, Isabela flutuava em uma bolha de contentamento suburbano. Residiam em uma casa elegante, com um jardim onde as crianças corriam e um pequeno ateliê nos fundos, um refúgio onde Isabela dava forma ao barro,
transformando-o em peças de cerâmica que refletiam a delicadeza de sua alma. Era mais que um hobby, era uma forma de meditação, um diálogo silencioso com sua própria essência sonhadora e um tanto ingênua. A família Montenegro gozava de prestígio na cidade. Heitor Montenegro, seu falecido pai, fora um empresário respeitado, construtor de um pequeno império no setor imobiliário. Deixará um legado de trabalho árduo e, aparentemente, uma fortuna considerável. Beatriz, sua mãe, era matriarca, uma mulher de presença forte, embora seus olhos carregassem uma tristeza perene desde a partida de Heitor. E havia Laura, sua irmã 3 anos mais nova. A relação entre as irmãs era, na superfície, cordial. Isabela, com sua natureza generosa, sempre tentará incluir Laura em sua vida, em seus momentos felizes, ignorando ou talvez escolhendo não ver a sombra sutil de ressentimento que por vezes pairava nos olhos da irmã. Ricardo, com seus 42 anos, era o retrato do sucesso. Charmoso, articulado, parecia o genro que toda sogra sonharia em ter. Assumirá os negócios da família Montenegro com aparente dedicação após o falecimento de Heitor, e Isabela confiava nele cegamente. Para ela, Ricardo era seu porto seguro, o homem que a completava, o pai exemplar para seus filhos. Ela se orgulhava da família que construíram juntos, do amor que, para ela, era a base sólida de tudo. No entanto, mesmo nos céus mais azuis, nuvens discretas podem começar a se formar. Pequenos sinais, quase imperceptíveis para um coração confiante como o de Isabela, começavam a surgir. Ricardo, embora geralmente afetuoso, por vezes se mostrava distante, imerso em preocupações com os negócios em que ele raramente detalhava. Seus elogios, antes efusivos, tornavam-se mais calculados, e um certo enfado transparecia quando Isabela falava com entusiasmo sobre suas cerâmicas ou os progressos das crianças na escola. Você se ocupa com coisas tão pequenas, querida, ele dizia, com um sorriso que não alcançava os olhos. Ela interpretava como cansaço, o peso da responsabilidade. Laura, por sua vez, era uma presença constante. Visitava-os com frequência, sempre com um presente para as crianças, um elogio para Isabela que, analisado com mais frieza, continha uma farpa. Essa sua casa é um sonho, Isa. Você sempre teve tanta sorte, dizia, e a palavra sorte soava mais como uma acusação velada do que uma constatação. Beatriz, a mãe, parecia não notar, ou talvez preferisse não notar, a dinâmica complexa entre as filhas. Havia uma culpa antiga em Beatriz em relação a Laura, sempre achará que, de alguma forma, negligenciara a filha mais nova, ofuscada pelo brilho natural de Isabela. Essa culpa a tornava cega para as farpas de Laura e excessivamente compreensiva com seus descontentamentos. Isabela lembrava-se do pai, Heitor, com uma saudade imensa. Ele era seu confidente, o homem que incentivava seus sonhos, por mais simples que fossem. A morte de Heitor, ocorrida 2 anos antes, deixará um vácuo imenso. Ele sucumbira a um ataque cardíaco fulminante, sem tempo para despedidas, deixando a família em choque e Isabela particularmente desolada. Ricardo fora seu grande apoio nesse período, o que apenas solidificara a imagem de marido perfeito aos olhos dela. O dia da leitura do testamento de Heitor Montenegro foi um evento formal e carregado de emoção contida. Reuniram-se na antiga sala de reuniões da empresa Montenegro, Beatriz, com o rosto pálido e os olhos vermelhos, e Isabela, segurando a mão de Ricardo, e Laura, com uma expressão indecifrável. O advogado da família, Dr. Peixoto, um senhor idoso e amigo de longa data de Heitor, leu o documento com voz solene. O testamento, em sua maior parte, não trouxe grandes surpresas. Heitor dividira seus bens de forma relativamente equânime entre a esposa e as 2 filhas. Beatriz ficaria com o usufruto vitalício da mansão da família e uma pensão generosa. As ações da empresa Montenegro seriam divididas, uma porcentagem maior para Isabela, justificada pelo fato de Ricardo já estar à frente da gestão e, segundo Heitor escrevera, por Isabela ter um senso de legado familiar mais apurado, e uma porcentagem um pouco menor para Laura. Havia também legados específicos para cada uma, como joias de família e algumas propriedades de veraneio. Isabela sentiu um misto de tristeza e gratidão. A menção ao seu senso de legado a tocou profundamente. Ricardo apertou sua mão, sussurrando: seu pai sabia o quanto você é especial. E não se preocupe com a empresa, querida, está em boas mãos. Laura, por outro lado, forçou um sorriso que não convenceu Isabela. Havia um brilho estranho em seus olhos quando a divisão das ações foi mencionada,
uma tensão quase imperceptível em sua mandíbula. Parece justo, não é? Papai sempre foi muito correto, comentou Isabela mais tarde, tentando dissipar a atmosfera pesada que se instalara. Claro, Isa. Papai sempre soube o que fazia, respondeu Laura, com uma entonação que Isabela não soube decifrar. Seria resignação? Ou algo mais? Naquele momento, Isabela não deu muita importância. Estava imersa em sua própria dor pela perda do pai e na gratidão pela aparente estabilidade que Ricardo lhe proporcionava. Mal sabia ela que as palavras do testamento, que para ela representavam a última vontade de um pai amoroso, para outros eram o estupim para a cobiça e o início de uma trama sórdida que viria a destruir seu mundo. As primeiras sombras da traição já se projetavam sobre o futuro da família Montenegro, longas e insidiosas, aguardando apenas o momento certo para engolir a luz. Os meses que se seguiram à leitura do testamento foram marcados por uma transição sutil, mas significativa, na dinâmica da família Montenegro e, principalmente, na vida de Isabela. Ricardo, agora com o controle mais formalizado da empresa, começou a passar ainda mais tempo no escritório. As reuniões tardias e as viagens de negócios urgentes tornaram-se mais frequentes. Isabela, dedicada aos filhos e ao seu ateliê, tentava compreender, atribuindo à ausência do marido a crescente responsabilidade que ele carregava. No entanto, uma frieza sutil começou a se instalar entre eles. As conversas se tornaram mais pragmáticas, focadas na logística da casa e das crianças, e os momentos de intimidade e cumplicidade, antes tão naturais, rarearam. Você parece cansado, meu amor, dizia Isabela, preocupada, ao vê-lo chegar tarde, com o semblante carregado. São os negócios, Isa. Muita pressão, muitos problemas para resolver, ele respondia, evasivo, beijando-lhe a testa de forma protocolar antes de se trancar no escritório da casa com a desculpa de revisar alguns relatórios. Laura, por sua vez, intensificou sua presença. Com a desculpa de ajudar Ricardo com a papelada da empresa ou fazer companhia a Isabela e às crianças, ela se tornou uma figura quase onipresente. Isabela, em sua ingenuidade e desejo de manter a harmonia familiar, via essa aproximação com bons olhos. Ainda bem que Laura está aqui para te ajudar, Ricardo. E para mim também, é bom ter a irmã por perto, comentava. Ricardo e Laura trocavam olhares que Isabela, em sua confiança, não percebia. Olhares de cumplicidade, de planos compartilhados. Laura, com uma habilidade dissimulada, começou a minar sutilmente a confiança de Isabela em si mesma. Comentários aparentemente inocentes sobre sua distração, sua falta de tino para os negócios, sua excessiva emotividade. Isa, querida, você tem certeza que assinou aquele documento da venda do terreno? Ricardo me disse que você parecia um pouco confusa naquele dia, dizia Laura, com falsa preocupação. Confusa? Não me lembro de estar confusa, respondia Isabela, começando a duvidar da própria memória. Enquanto isso, nos bastidores da empresa Montenegro, a teia da ganância se fechava. Ricardo, com a ajuda de um contador inescrupuloso e a participação ativa de Laura, que se revelou surpreendentemente astuta para assuntos financeiros quando lhe convinha, começou a desviar fundos. Criaram empresas de fachada, superfaturaram contratos, falsificaram balanços. O dinheiro, que deveria garantir o futuro da família e honrar o legado de Heitor, escoava para contas secretas, muitas delas no exterior. Isabela começou a notar discrepâncias financeiras em um nível mais pessoal, contas conjuntas que pareciam mais baixas do que deveriam, investimentos que Ricardo dizia terem dado prejuízo inesperado. Quando ela questionava, com sua habitual gentileza, ele reagia com impaciência, acusando-a de não entender de finanças e de desconfiar dele injustamente. Pelo amor de Deus, Isabela, você acha que eu passaria a perna em você, na nossa família? Estou me matando de trabalhar para garantir o nosso futuro, e você vem com essas desconfianças infundadas? Ele explodia, fazendo-a sentir-se culpada e inadequada. O desprezo, antes velado, tornava-se mais palpável. Ricardo criticava suas roupas, seus hobbies, suas amizades. O ateliê de cerâmica, seu pequeno santuário, era motivo de chacota. Você ainda perde tempo com esse barro? Deveria se dedicar a algo mais útil, talvez um curso de finanças para entender um pouco do mundo real, ele alfinetava. Laura ecoava as críticas, de forma mais sutil, mas igualmente venenosa. O Ricardo se preocupa tanto com você, Isa. Ele só quer o seu bem. Talvez ele tenha razão, um pouco mais de pragmatismo não faria mal.
Isabela sentia-se cada vez mais isolada. Beatriz, sua mãe, quando confrontada com as preocupações da filha, tendia a defender Ricardo e Laura. Minha filha, Ricardo é um bom homem, trabalhador. E Laura só quer ajudar. Você sempre foi muito sensível, talvez esteja imaginando coisas. A cegueira seletiva de Beatriz, alimentada pela culpa em relação a Laura, impedia-a de ver a verdade que se desenrolava diante de seus olhos. Um dia, Isabela precisou de uma quantia significativa para uma reforma urgente no telhado da casa. Ao verificar o saldo da conta que ela e Ricardo usavam para despesas maiores, descobriu que estava quase zerada. O pânico começou a se instalar. Ricardo, o que aconteceu com o dinheiro da conta X? Precisamos pagar o conserto do telhado, ela perguntou, a voz trêmula. Ele deu de ombros, sem encará-la. Ah, é isso. Tive que usar para cobrir um rombo inesperado na empresa. Coisas do mercado, você não entenderia. Mas não se preocupe, vou resolver. Resolver como, Ricardo? A conta está vazia. E que rombo é esse que você nunca me mencionou? A angústia na voz de Isabela era evidente. Não comece com o drama, Isabela. Eu disse que vou resolver, ele retrucou, irritado, saindo e batendo a porta. Foi a primeira vez que Isabela sentiu um medo real, não apenas uma preocupação passageira, mas um terror frio que lhe percorreu a espinha. Aquele não era o Ricardo com quem se casara. Aquele homem frio, evasivo e desdenhoso era um estranho. Ela começou a investigar por conta própria, às escondidas. Tentou acessar os arquivos da empresa no computador de Ricardo, mas estavam protegidos por senhas que ela desconhecia. Procurou extratos bancários antigos, tentou refazer mentalmente as finanças da família. Quanto mais procurava, mais confusa e assustada ficava. Parecia que um buraco negro havia engolido suas economias, seus investimentos, sua segurança. Laura, percebendo a agitação de Isabela, tentou dissuadi-la. Isa, você está se desgastando à toa. Deixe que Ricardo cuide disso. Homens entendem dessas coisas melhor que nós. Você está tão pálida, tão nervosa. Isso não te faz bem. Mas a semente da desconfiança já estava plantada e começava a germinar. Isabela já não conseguia ignorar os olhares cúmplices entre Ricardo e Laura, as conversas sussurradas que cessavam abruptamente quando ela se aproximava, a maneira como eles pareciam antecipar os movimentos um do outro. Um dia, ao arrumar alguns papéis antigos de seu pai, encontrou uma pequena agenda com anotações financeiras que Heitor costumava fazer. Havia menções a uma conta reserva especial e a um investimento seguro para o futuro das meninas. Isabela nunca tinha ouvido falar daquilo. Quando perguntou a Ricardo, ele desconversou, dizendo que deviam ser coisas antigas, sem importância, que Heitor provavelmente liquidara antes de falecer. Mas Isabela não se convenceu. Aquele pequeno caderno tornou-se sua obsessão secreta. Ela começou a frequentar a antiga biblioteca da mansão Montenegro, onde seu pai passava horas. Talvez ali, entre os livros e documentos de Heitor, ela encontrasse alguma pista, alguma explicação para o pesadelo financeiro que se avizinhava e para a frieza crescente que a envolvia. Ela não sabia ainda, mas estava cada vez mais perto de descobrir a verdade. Uma verdade muito mais suja e dolorosa do que jamais poderia imaginar. A traição não era apenas financeira. Era uma traição de alma, de confiança, de amor. E os arquitetos dessa traição eram as duas pessoas em quem ela mais confiava no mundo: seu marido e sua própria irmã. A teia estava completa, e Isabela estava prestes a cair em seu centro pegajoso e mortal. A biblioteca da mansão Montenegro tornou-se o refúgio secreto de Isabela. Era um cômodo vasto, com paredes forradas de livros do chão ao teto, poltronas de couro confortáveis e o cheiro característico de papel antigo e madeira encerada. Seu pai passava horas ali, e Isabela sentia sua presença em cada canto. Era ali que ela se sentia mais próxima dele, e mais distante da atmosfera opressora que se instalara em sua própria casa. Com a desculpa de organizar os livros de Heitor ou de procurar alguma leitura para as crianças, Isabela passava tardes inteiras mergulhada em documentos, cartas antigas e livros de contabilidade que seu pai mantinha meticulosamente. Ricardo raramente ia à mansão, a não ser para visitas protocolares a Beatriz e Laura. Embora frequentasse a casa da mãe, não costumava entrar na biblioteca, considerando-a um lugar empoeirado e entediante. Isso dava a Isabela a privacidade de que necessitava. A pequena agenda de Heitor com as anotações sobre a conta reserva especial e o investimento seguro para o futuro das meninas era seu ponto de partida.
Ela procurava por qualquer menção a esses termos nos livros contábeis, nos extratos bancários antigos, nas correspondências. Era como procurar uma agulha num palheiro. Muitos dos documentos eram complexos, repletos de termos técnicos que ela mal compreendia, mas a determinação de Isabela era férrea. Ela sentia, instintivamente, que ali estava a chave para entender o que estava acontecendo. Enquanto isso, a vida com Ricardo tornava-se um campo minado. Qualquer pergunta sobre finanças era recebida com hostilidade. Ele a acusava de ser paranoica, de querer controlar sua vida, de não confiar nele. As discussões tornaram-se frequentes, azedas, deixando um rastro de amargura e ressentimento. Ele gritou certa noite, após ela ter questionado uma grande retirada da conta da empresa que ele justificara como pagamento de fornecedores. Se você não confia em mim, talvez devêssemos repensar nosso casamento. A ameaça velada de separação a atingiu como um soco. Seria ele capaz disso? Destruir a família por causa de dinheiro? Ou haveria algo mais por trás daquela frieza, daquela raiva desproporcional? Os filhos, Lucas e Sofia, começaram a sentir a tensão no ar. Lucas, mais velho, ficava calado, observando os pais com uma seriedade preocupante para a sua idade. Sofia, mais sensível, chorava por qualquer coisa e agarrava-se a Isabela como se temesse perdê-la. Mamãe, por que o papai está sempre bravo? Sofia uma noite, aninhando-se no colo de Isabela. Isabela engoliu o nó na garganta e forçou um sorriso. Não é nada, meu amor. O só está muito cansado do trabalho. Mas a mentira pesava em seu coração. Em suas buscas na biblioteca, Isabela encontrou uma pasta antiga com um rótulo Assuntos Pessoais, Heitor. Dentro, havia apólices de seguro, documentos de propriedades mais antigas da família e, para sua surpresa, cópias de cartas trocadas entre seu pai e um velho amigo e consultor financeiro, um senhor chamado Amadeu Costa, que ela vagamente se lembrava de ter conhecido na infância. As cartas falavam de preocupações de Heitor com o futuro, com a instabilidade econômica, e o desejo de criar um porto seguro financeiro para as filhas, algo que ficasse à margem dos negócios principais da empresa, que, como qualquer empreendimento, estava sujeito a altos e baixos. Havia menções a um banco suíço e a um fundo de investimento específico. Isabela sentiu um arrepio. Seria essa a conta reserva e o investimento seguro? Ela tentou encontrar o contato de Amadeu Costa. Descobriu, com tristeza, que ele havia falecido alguns meses depois de seu pai, mais uma porta que se fechava. Mas ela não desistiu. Começou a pesquisar sobre o banco suíço mencionado nas cartas. Aprendeu sobre a burocracia, sobre a dificuldade de acesso a informações sem as credenciais corretas. Sentia-se impotente, mas a cada pequeno fragmento de informação, sua convicção de que algo muito sério estava sendo escondido dela aumentava. Certa tarde, enquanto remexia em uma gaveta de uma escrivaninha antiga de seu pai, encontrou um pequeno molho de chaves. Uma delas era diferente, menor, mais ornamentada. Não abria nenhuma das portas ou gavetas conhecidas da mansão. Isabela guardou-a, intrigada. Laura, sempre observadora, notou a mudança no comportamento de Isabela. Via-a mais absorta, mais determinada, e isso a preocupava. Ela tentava sondar, com sua falsa solicitude. Isa, você parece tão distante ultimamente. Está tudo bem mesmo? Se precisar conversar, sabe que pode contar comigo. Isabela olhava para a irmã e via apenas a máscara da preocupação. A confiança que antes sentia por Laura havia se esvaído, substituída por uma cautela dolorosa. Estou bem, Laura. Só um pouco cansada, respondia, evasiva. Um dia, Isabela estava no ateliê, tentando encontrar algum consolo na argila, quando Ricardo entrou. Ele raramente ia até lá. Trazia consigo uma série de documentos. Preciso que você assine isso, disse ele, a voz fria e imperativa. São apenas algumas atualizações cadastrais da empresa, coisas de rotina. Isabela pegou os papéis, o coração batendo mais forte. Eram várias páginas, com linguagem jurídica complexa. Ela tentou ler, mas Ricardo a pressionou. Vamos, Isabela, não tenho o dia todo. É só burocracia. Confie em mim. Confiar em você? A frase escapou antes que ela pudesse contê-la. Um tom de amargura que surpreendeu a ambos. Ricardo a encarou, os olhos semicerrados. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que gostaria de ler com calma o que estou assinando, Ricardo. Afinal, também sou sócia da empresa, não sou?
Mesmo que você e Laura se esquecer disso constantemente. A tensão no pequeno ateliê era palpável. Ricardo respirou fundo, visivelmente irritado, mas tentou controlar a raiva. Tudo bem. Leia. Mas não demore. Tenho uma reunião importante. Isabela tentou decifrar os documentos. Pareciam realmente ser atualizações, mas havia cláusulas sobre poderes de representação, sobre movimentações financeiras, que a deixaram desconfortável. Ela lembrou-se das palavras de seu pai sobre a importância de nunca assinar nada sem entender completamente. Acho que prefiro que meu advogado dê uma olhada nisso antes, Ricardo, ela disse, finalmente. O rosto de Ricardo transformou-se. A máscara de civilidade caiu, revelando uma fúria fria. Seu advogado? Desde quando você tem um advogado para assuntos da empresa? Eu sou seu marido, Isabela. Eu cuido dessas coisas. Você está insinuando que estou tentando te enganar? Não estou insinuando nada. Só quero ter certeza do que estou fazendo, ela respondeu, tentando manter a voz firme, apesar do medo que sentia. Pois fique sabendo que sua desconfiança é ofensiva. Ele sibilou, pegando os papéis de volta com violência. Depois não reclame das consequências. Ele saiu batendo a porta do ateliê, deixando Isabela tremendo, mas com uma nova resolução. Ela precisava de ajuda. Precisava de alguém que pudesse olhar aqueles documentos com olhos treinados. Precisava de um advogado. Lembrou-se de Eduardo Vasconcelos. Ele era um advogado que Ricardo havia contratado recentemente para alguns assuntos da empresa. Isabela o conhecera brevemente em um jantar de negócios. Parecerá um homem sério, inteligente, talvez um pouco cínico, mas com um olhar arguto. Ricardo o elogiara por sua competência, embora também o descrevesse como um pouco independente demais para o meu gosto. Talvez essa independência fosse exatamente o que Isabela precisava. Ela decidiu procurá-lo. Seria arriscado. Se Ricardo descobrisse, a fúria dele seria incontrolável. Mas ela não via outra saída. Estava sozinha em sua busca pela verdade, e sentia que o tempo estava se esgotando. A pequena chave ornamentada que encontrara na gaveta de seu pai continuava a intrigar Isabela. Ela a carregava consigo, experimentando-a em todas as fechaduras que encontrava. Um dia, na biblioteca, enquanto examinava um antigo armário de bebidas que pertencera a Heitor, notou um pequeno painel de madeira que parecia ligeiramente deslocado. Com o coração aos pulos, ela empurrou o painel. Ele rangeu e se abriu, revelando um pequeno cofre embutido na parede. Um cofre que ela nunca soubera que existia. A chave encaixou-se perfeitamente na fechadura do cofre. Este era o momento que a levaria ao início dramático que já conhecemos. A descoberta das cartas, dos extratos, da traição em sua forma mais crua e dolorosa. A busca solitária de Isabela estava prestes a culminar na revelação que despedaçaria seu mundo, mas que também acenderia a chama de sua luta por justiça. O confronto na biblioteca, desencadeado pela descoberta no cofre secreto, foi o marco zero da nova realidade de Isabela. A dor da traição amorosa e financeira era avassaladora, mas, paradoxalmente, também libertadora. A névoa da dúvida e da autodepreciação que Ricardo e Laura haviam habilmente semeado em sua mente começou a se dissipar, dando lugar a uma clareza fria e a uma fúria justa. Nos dias que se seguiram àquele confronto explosivo, a vida de Isabela transformou-se em um pesadelo kafkiano. Ricardo, percebendo que a máscara havia caído e que Isabela agora detinha provas concretas, agiu rapidamente para desacreditá-la e isolá-la. Ele e Laura iniciaram uma campanha difamatória, pintando Isabela como uma mulher emocionalmente instável, paranoica e até mesmo desequilibrada. Espalharam boatos entre amigos, familiares e, o mais doloroso, tentaram manipular Beatriz, a mãe, que, já fragilizada e confusa, acabou por se banjear para o lado da filha que parecia mais forte e racional, Laura. Sua irmã está passando por uma crise nervosa, mamãe, dizia Laura, com lágrimas de crocodilo. Ela está inventando coisas horríveis sobre mim e Ricardo. Precisamos ajudá-la, talvez interná-la para tratamento. Ricardo, por sua vez, usou sua influência para bloquear o acesso de Isabela às contas bancárias restantes e, de forma cruel, moveu uma ação judicial relâmpago para obter a guarda provisória dos filhos, alegando que o estado mental perturbado de Isabela representava um risco para Lucas e Sofia. Em uma audiência preliminar, com base em laudos médicos forjados e testemunhos enviesados de empregados coagidos, um juiz pouco atento concedeu a Ricardo a guarda temporária. Isabela foi expulsa de sua própria casa,
com apenas algumas roupas e a dor lancinante de ter seus filhos arrancados de seus braços. Desamparada, desacreditada e sem recursos, Isabela viu-se no fundo do poço. Os amigos, antes tão presentes, agora a evitavam, influenciados pelas mentiras de Ricardo e Laura. Sua própria mãe, manipulada, recusava-se a ouvi-la. Foi nesse momento de desespero absoluto que ela se lembrou de Eduardo Vasconcelos, o advogado que Ricardo contratara e que ela pretendia procurar antes da descoberta do cofre. Com o pouco dinheiro que lhe restava, Isabela pegou um táxi até o elegante escritório de advocacia de Eduardo, no centro da cidade. Ela estava um caco, abatida, com olheiras profundas, mas com uma determinação inabalável nos olhos. Eduardo a recebeu com uma mistura de surpresa e profissionalismo contido. Ele ouvirá os boatos sobre a crise de Isabela, mas, ao ouvir o relato dela, ao ver as cópias dos documentos e das cartas que ela conseguirá salvar do cofre antes de ser expulsa, a expressão cética do advogado começou a mudar. Havia algo na firmeza da voz de Isabela, na lógica de sua narrativa, que contradizia a imagem de louca que Ricardo e Laura tentavam pintar. Senhora Montenegro, Isabela, disse Eduardo, após um longo silêncio, examinando os papéis. Isso é muito grave. E, francamente, monstruoso. Eu trabalhei para seu marido em alguns casos pontuais da empresa. Ele sempre me pareceu um homem ambicioso, mas não imaginava essa extensão de crueldade e manipulação. Uma das primeiras reviravoltas veio quando Eduardo, usando seus contatos e sua astúcia investigativa, começou a puxar os fios da meada financeira. Ele descobriu que Ricardo possuía dívidas de jogo vultosas, contraídas ao longo de anos, um segredo que ele escondia de todos, inclusive de Laura. Essa dívida era um dos principais motores de sua ganância desesperada para se apossar da fortuna dos Montenegro. Ele não estava apenas construindo um futuro com Laura, estava tentando escapar de um abismo financeiro pessoal. Outra reviravolta surgiu da investigação sobre Laura. Eduardo descobriu que Laura, anos antes, tivera um breve caso com um funcionário da empresa Montenegro, um homem chamado Vinícius, que fora demitido por Heitor sob circunstâncias misteriosas. Vinícius, agora localizado por Eduardo, revelou que fora coagido por Laura a participar de pequenas fraudes na época, e que Heitor descobrira e o demitira para proteger a reputação da filha, sem revelar o real motivo a ninguém, nem mesmo a Beatriz. Laura, portanto, já tinha um histórico de manipulação e desonestidade que ia além da inveja por Isabela. Mas a reviravolta mais chocante estava por vir, e ela envolvia o passado de Ricardo. Eduardo, investigando a vida pregressa do marido de Isabela, descobriu que ele não era quem dizia ser. Seu nome verdadeiro não era Ricardo Almeida. Ele o mudará legalmente anos antes, após se envolver em um escândalo financeiro em outra cidade, do qual conseguirá escapar por pouco. Mais do que isso, Ricardo já fora casado e tinha um filho adolescente desse primeiro casamento, um filho que ele abandonara e de cuja existência Isabela jamais soubera. Essa descoberta foi um golpe devastador para Isabela. O homem com quem ela viverá por mais de uma década, o pai de seus filhos, era um completo estranho, um impostor com um passado sórdido. A traição ganhava camadas ainda mais profundas e doentias. Enquanto Eduardo desvendava esses segredos, Isabela, com a ajuda dele, começou a contra-atacar. Eles entraram com um recurso para reverter a decisão da guarda dos filhos, apresentando as primeiras evidências das fraudes de Ricardo e questionando os laudos médicos. Contrataram um detetive particular, o experiente e um tanto cínico detetive Silva, para reunir mais provas contra Ricardo e Laura. O detetive Silva, um homem grisalho com um olhar que parecia ver através das pessoas, logo trouxe informações valiosas. Conseguiu gravações de conversas comprometedoras entre Ricardo e Laura, onde eles discutiam abertamente seus planos e zombavam da ingenuidade de Isabela. Conseguiu também provas da coação de Ricardo sobre os empregados que testemunharam contra Isabela. Uma das subtramas que se desenvolveu foi a do antigo funcionário coagido, o contador da empresa Montenegro, chamado Osvaldo. Inicialmente, ele se recusará a cooperar, temendo as represálias de Ricardo. Mas o detetive Silva descobriu que Osvaldo tinha uma filha pequena com uma doença rara, e Ricardo usará a promessa de custear o tratamento para chantageá-lo. Isabela, ao saber disso, mesmo em sua própria dor, sentiu compaixão por Osvaldo. Eduardo conseguiu oferecer proteção a Osvaldo e à sua família, e ele, finalmente, concordou em testemunhar e entregar documentos cruciais que provavam os desvios financeiros e as falsificações. Laura, sentindo o cerco se fechar, começou a entrar em pânico. Em um ato de desespero,
Ela tentou usar um último trunfo contra Ricardo. Ela sabia do filho abandonado dele. Ameaçou revelar tudo à imprensa se ele não garantisse sua parte no butim e a protegesse da investigação. Essa chantagem interna entre os dois vilões criou fissuras na aliança deles, algo que Eduardo e Isabela souberam explorar. Beatriz, a mãe, começou a ter suas primeiras dúvidas sobre a inocência de Laura e a culpa de Isabela. O detetive Silva, de forma discreta, apresentou a ela algumas das evidências da duplicidade de Laura, incluindo o antigo caso com o funcionário Vinícius, algo que Beatriz desconhecia. A imagem da filha injustiçada começou a ruir, dando lugar a uma dolorosa constatação. O testamento secreto de Heitor, mencionado na estrutura inicial, tornou-se uma peça-chave. Isabela, lembrando-se das anotações do pai e da chave do cofre, começou a suspeitar que o documento encontrado ali não era o único. Com a ajuda de Eduardo, eles investigaram os antigos advogados e consultores de Heitor. Descobriram que Heitor, desconfiado das intenções de Ricardo, algo que ele nunca revelara abertamente para não preocupar Isabela, havia lavrado um segundo testamento, mais detalhado e com cláusulas de proteção para Isabela e os netos, e o registrara com um advogado de confiança em outra cidade. Esse testamento, se encontrado e validado, mudaria completamente o cenário da herança, protegendo grande parte do patrimônio das garras de Ricardo e Laura. A busca por esse segundo testamento tornou-se uma corrida contra o tempo, enquanto Ricardo e Laura, cada vez mais desesperados, tentavam acelerar a liquidação dos bens restantes da família Montenegro. Isabela, nesse turbilhão de reviravoltas, sentia-se exausta, mas também fortalecida. Cada descoberta, cada pequena vitória, alimentava sua sede de justiça. A mulher doce e ingênua estava morrendo, e em seu lugar nascia uma guerreira, disposta a lutar com todas as suas forças para recuperar seus filhos, sua honra e o legado de seu pai. A vingança, que inicialmente a consumia, começou a se transformar em um desejo mais profundo de ver a justiça ser feita, não apenas por ela, mas por todos que foram enganados e manipulados por Ricardo e Laura. O abismo da traição era profundo, mas Isabela estava determinada a encontrar uma forma de sair dele, e de arrastar seus algozes para a luz da verdade. A busca frenética pelo segundo testamento de Heitor Montenegro tornou-se o epicentro da batalha de Isabela. Enquanto Ricardo e Laura, cada vez mais erráticos sob a pressão da investigação e de suas próprias desconfianças mútuas, tentavam liquidar os últimos ativos da família, Eduardo Vasconcelos e o detetive Silva trabalhavam incansavelmente. A pista crucial veio de uma antiga secretária de Heitor, uma senhora idosa chamada Dona Amélia, que, após muita insistência e a garantia de proteção, lembrou-se de um advogado discreto do interior para quem Heitor viajara alguns meses antes de seu falecimento, levando consigo uma pasta de documentos importantes. Com essa informação, a equipe de Isabela conseguiu localizar o Dr. Ciro Mendes, um advogado íntegro e de reputação ilibada em uma pequena cidade no interior de São Paulo. E lá estava, o segundo testamento, devidamente registrado e com firma reconhecida, nomeando Isabela como principal herdeira e administradora dos bens mais significativos, com cláusulas específicas que impediam Ricardo de ter qualquer controle sobre o patrimônio destinado aos filhos, Lucas e Sofia. O documento também detalhava a existência do Fundo de Investimento Seguro no Exterior, cujos beneficiários diretos eram os netos. De posse dessa arma poderosa, Eduardo preparou o bote final. A estratégia seria um confronto direto, não apenas nos tribunais, mas também expondo publicamente a farsa de Ricardo e Laura. Eles convocaram uma reunião de emergência do Conselho da empresa Montenegro, que, embora esvaziada de poder por Ricardo, ainda existia formalmente e contava com alguns membros antigos e respeitáveis que haviam sido marginalizados. Visivelmente tensos, mas tentando manter uma fachada de controle. Do outro, Isabela, acompanhada por Eduardo Vasconcelos, o detetive Silva e, para surpresa de todos, Beatriz Montenegro. A matriarca, após ser confrontada com as provas irrefutáveis da duplicidade de Laura e das manipulações de Ricardo, finalmente abrirá os olhos. A dor da decepção era imensa, mas a necessidade de justiça e de proteger o que restava de sua família falou mais alto. Sua presença ao lado de Isabela era um golpe simbólico devastador para os conspiradores. A que devemos a honra desta reunião teatral? Perguntou Ricardo, com sarcasmo, embora seus olhos traíssem o nervosismo. Vasconcelos tomou a palavra, a voz calma, mas estamos aqui para discutir o verdadeiro legado de Heitor Montenegro. E para apresentar o verdadeiro Ricardo, ou devo dizer, Roberto? Roberto Oliveira, não é esse seu nome de batismo?
A cor sumiu do rosto de Ricardo. Laura olhou para ele, chocada. Ela não sabia da mudança de nome, apenas do filho abandonado. Eduardo prosseguiu, implacável, expondo cada detalhe da vida dupla de Ricardo, o passado fraudulento, o casamento anterior, o filho negligenciado, as dívidas de jogo que o levaram a arquitetar o golpe contra a família Montenegro. Apresentou documentos, extratos bancários das contas secretas, as gravações comprometedoras obtidas pelo detetive Silva, onde Ricardo e Laura discutiam seus planos e zombavam de Isabela. E quanto a você, Laura, continuou Eduardo, virando-se para a irmã de Isabela, que tremia visivelmente. Sua inveja e ganância a levaram a trair sua própria irmã, a conspirar para roubar o futuro de seus sobrinhos. Temos provas de sua participação ativa nos desvios, nas falsificações, e até mesmo de suas tentativas de chantagear seu cúmplice quando as coisas começaram a dar errado. O contador Osvaldo, agora sob proteção, entrou na sala e deu seu testemunho, detalhando como fora coagido por Ricardo a participar das fraudes, apresentando os livros contábeis adulterados e os originais que ele conseguirá esconder. O clímax veio quando Eduardo apresentou o segundo testamento de Heitor Montenegro, lendo em voz alta as cláusulas que protegiam Isabela e seus filhos. A expressão de Ricardo e Laura desabou. Era o fim da linha. Este documento, declarou Eduardo, anula qualquer pretensão que vocês tinham sobre a maior parte do patrimônio Montenegro. E, mais importante, devolve a Isabela o controle sobre o que é seu por direito e o que pertence a seus filhos. Isabela, que se mantivera em silêncio, observando a derrocada de seus algozes, finalmente falou. Sua voz não era mais a da mulher frágil e ingênua. Era a voz de uma sobrevivente, temperada pela dor, mas firme na sua resolução. Vocês tiraram muito de mim, disse ela, olhando diretamente para Ricardo e Laura. Tiraram minha paz, minha confiança, tentaram tirar meus filhos e minha sanidade. Roubaram anos da minha vida com suas mentiras. Mas não conseguiram tirar minha força. E não conseguirão escapar da justiça. Beatriz, com lágrimas nos olhos, dirigiu-se a Laura. Minha filha, como você pôde? Como pude ser tão cega? Laura desabou em prantos, mas não eram lágrimas de arrependimento, e sim de derrota e autopiedade. Ricardo permaneceu em silêncio, o rosto uma máscara de ódio impotente. Nos dias e semanas que se seguiram, as consequências legais foram implacáveis. Com as provas apresentadas, o Ministério Público abriu um processo criminal contra Ricardo e Laura por estelionato, falsidade ideológica, formação de quadrilha e outros crimes. As contas no exterior foram rastreadas e bloqueadas. Os bens que eles haviam tentado desviar foram, em grande parte, recuperados. Ricardo, ou melhor, Roberto Oliveira, teve seu passado criminoso exposto na mídia, o que apenas agravou sua situação. Laura, abandonada por Ricardo, que tentou culpá-la por tudo, viu seu mundo de aparências desmoronar. Ambos foram presos preventivamente para aguardar o julgamento. Isabela conseguiu a anulação da decisão que lhe tirara a guarda dos filhos e, finalmente, pôde abraçar Lucas e Sofia, levando-os de volta para um novo lar, um apartamento menor, mas cheio do amor e da segurança que lhes haviam sido roubados. A mansão Montenegro, palco de tantas alegrias e tristezas, seria vendida, suas memórias dolorosas demais para serem mantidas. O confronto final não foi apenas uma vitória legal ou financeira. Foi a reconquista da dignidade de Isabela, a prova de sua resiliência e a queda definitiva dos impostores que tentaram destruí-la. A batalha fora árdua, as cicatrizes profundas, mas Isabela emergira dela mais forte, pronta para reconstruir sua vida sobre novas bases, a verdade, a justiça e o amor incondicional por seus filhos. O julgamento de Ricardo, ou Roberto Oliveira e Laura Montenegro foi um espetáculo midiático. As provas eram contundentes, os testemunhos, irrefutáveis. A defesa tentou, em vão, pintar Ricardo como um homem desesperado e Laura como uma vítima manipulada, mas a promotoria, com o auxílio das evidências meticulosamente coletadas por Eduardo Vasconcelos e o detetive Silva, desconstruiu cada argumento. Ao final de semanas de audiências tensas, o veredito foi proferido: culpados. Ricardo recebeu uma longa sentença por seus múltiplos crimes financeiros e por bigamia, o filho abandonado e a ex-esposa foram localizados e testemunharam. Laura, embora com uma pena ligeiramente menor, também foi condenada à prisão, sua participação ativa na conspiração e na ruína da própria irmã pesando na decisão do júri. Para Isabela, o dia da sentença trouxe um misto de alívio e um peso que se esvaía.
Não havia alegria na desgraça alheia, nem mesmo na de seus algozes. Havia, sim, a sensação de que a justiça, tardia mas implacável, finalmente prevalecera. A vingança, que em algum momento pareceu um fogo consumidor, dera lugar a uma serenidade fria, a certeza de que o ciclo de dor precisava ser encerrado para que um novo pudesse começar. Com o fim do processo legal, Isabela pôde, enfim, focar em sua reconstrução e na de seus filhos. Lucas e Sofia, embora profundamente abalados pelos eventos traumáticos, encontraram na força e no amor inabalável da mãe um porto seguro. Isabela dedicou-se a eles integralmente, buscando acompanhamento psicológico para ajudá-los a processar a ausência do pai e a traição da tia. As sessões de terapia também foram fundamentais para ela mesma, ajudando-a a lidar com as cicatrizes emocionais, a reconstruir sua autoestima e a perdoar, não aos outros, mas a si mesma, pela ingenuidade que permitirá que a teia da traição se formasse ao seu redor por tanto tempo. O dinheiro recuperado, embora significativo, não era o mais importante. O verdadeiro legado de Heitor Montenegro, o segundo testamento e o fundo de investimento para os netos, garantiu a segurança financeira das crianças. Isabela, no entanto, estava determinada a construir algo seu, algo que viesse de sua própria força e talento. O pequeno ateliê de cerâmica, antes um hobby, tornou-se o centro de sua nova vida. Ela mergulhou no trabalho com argila com uma paixão renovada. Suas peças, antes delicadas e sonhadoras, agora carregavam uma força terrena, uma beleza resiliente que refletia sua própria jornada. As formas eram mais orgânicas, as texturas mais rústicas, as cores mais vibrantes. Cada peça contava uma história de superação. Com a ajuda de Eduardo Vasconcelos, que se tornará um amigo leal e um conselheiro para além das questões legais, Isabela transformou seu ateliê em um pequeno negócio. Começou vendendo suas peças em feiras de artesanato locais, depois em lojas de decoração e, finalmente, através de uma plataforma online que Eduardo a ajudou a criar. O ateliê Isabela Montenegro começou a ganhar nome, suas cerâmicas únicas e cheias de alma conquistando clientes e admiradores. Não era uma fortuna como a que herdara, mas era seu. Conquistado com seu suor, seu talento, sua resiliência. Beatriz, a mãe, passou por um doloroso processo de autoanálise. A culpa por não ter percebido a verdadeira natureza de Laura e por ter duvidado de Isabela a consumiu por um tempo. A relação entre mãe e filha precisou ser reconstruída tijolo por tijolo, com conversas honestas, lágrimas compartilhadas e um perdão mútuo. Beatriz encontrou algum consolo dedicando-se aos netos, tentando compensar o tempo perdido e a dor que, indiretamente, ajudara a causar. Ela visitava Laura na prisão, uma visita carregada de tristeza e de uma tentativa de compreender o incompreensível, mas o abismo entre elas era profundo demais para ser facilmente transposto. Eduardo Vasconcelos continuou presente na vida de Isabela. A admiração profissional inicial transformará-se em um respeito profundo e, com o tempo, em um carinho discreto, mas genuíno. Não havia pressa, não havia expectativas. Ambos carregavam suas próprias bagagens emocionais. Mas, nos olhares trocados, nas conversas que se estendiam pela noite, havia a promessa sutil de um novo começo, de uma felicidade possível, construída sobre bases de honestidade e respeito mútuo. Isabela, no entanto, não buscava um novo amor para preencher um vazio. Ela descobrira sua própria força, sua própria capacidade de ser feliz por si mesma, com seus filhos, com seu trabalho. Se um novo amor viesse, seria para somar, não para completar. Os anos se passaram. Lucas tornou-se um jovem inteligente e sensível, com um forte senso de justiça, talvez moldado pelos eventos de sua infância. Sofia, a pequena bailarina, transformou-se em uma adolescente graciosa e determinada, com uma paixão pela arte que lembrava a da mãe. Isabela via nos filhos o reflexo de sua própria superação, a prova de que mesmo das cinzas da traição, a vida pode florescer com ainda mais vigor. Seu ateliê prosperou, tornando-se uma referência em cerâmica artística. Ela passou a dar aulas, compartilhando sua técnica e sua história de vida com outras mulheres que buscavam na arte uma forma de cura e empoderamento. A história do legado amargo dos Montenegro tornou-se, para ela, não uma fonte de vergonha ou dor perene, mas um testemunho de sua capacidade de transformar o sofrimento em força, a traição em aprendizado, o desprezo em autoamor. Um dia, ao caminhar pelo jardim de sua nova casa, uma casa menor, mais aconchegante, mas cheia de luz e vida, Isabela observou seus filhos rindo, brincando com o cachorro que haviam adotado.
Beatriz estava na cozinha, preparando um bolo, o aroma doce espalhando-se pelo ar. Eduardo chegaria mais tarde para o jantar. Isabela sorriu, um sorriso genuíno, que vinha do fundo da alma. A dor do passado ainda existia, como uma cicatriz que lembra a batalha vencida, mas não a definia mais. Ela pegou um punhado de argila em seu pequeno estúdio montado nos fundos da casa. Sentiu a textura fria e maleável em suas mãos. Fechou os olhos por um momento, respirando fundo. A vida lhe ensinara que, assim como a argila, ela podia ser moldada pelas circunstâncias, podia ser quebrada, mas também podia ser refeita, mais forte, mais bela, carregando em cada veio a marca de sua história. O legado amargo fora transformado em um legado de resiliência, de superação, de um amor que, apesar de todas as traições, renascia indestrutível em seu coração. A traição pode deixar feridas profundas, mas a força interior e a busca pela justiça podem transformar a dor em um novo começo. Isabela Montenegro reescreveu sua história, provando que o maior legado não é o que nos deixam, mas o que construímos a partir do que somos. E ela era, acima de tudo, uma sobrevivente. Se você gostou desta narrativa, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima história!